Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque tem derby domingo e o Mateuzinho não deve jogar. Como é que fica a lateral? Problema pro Dorival. E o Yuri Alberto, será que vai pelo menos pro banco? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Eu recebi uma informação durante a sexta-feira de que o Mateuzinho teve um problema, uma espécie de edema, um desconforto, uma quase lesão muscular, mas que não configurou uma lesão e que por conta disso ele deve ser preservado do domingo. Por que eu falo dificilmente? Porque, sei lá, né? Não dá pra gente cravar, vai que a comissão técnica entenda que mesmo no sacrifício ele tem que jogar, o que eu acho muito difícil, quase que improvável. Então a tendência, vamos trabalhar com isso, é de que o Mateuzinho seja preservado nesse domingo para que ele se recupere a tempo, né, durante a data FIFA e depois volte no confronto decisivo contra o Atlético Paranaense no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Jogo contra o Palmeiras, o Mateuzinho não deve jogar. Não deve jogar. E isso gera um problema gigantesco para o Dorival. Não há substituto. O Léo Maná foi emprestado para o Criciúma e não vinha dando conta do recado. O Félix Torres, que vem entrando ali no setor, e entrou inclusive no jogo contra o Furacão na Copa do Brasil, quando o Mateuzinho lesionou, teve inúmeras dificuldades. O Félix Torres, cara, ele tá comprometendo de uma maneira absurda. Ele não pode mais ser usado. Eu entendo que o Dorival tente defender o jogador, é um ativo do clube e tal, nas coletivas, mas não tem a menor condição. Ele já tem problemas como zagueiro, como lateral, ele tá perdido, ele não sabe onde tá, ele deixa espaços, ele ataca, ele vai marcar o cara errado, ele não sabe onde tá. Não tem que colocar o Félix Torres, tem que pensar em qualquer outra alternativa. E eu acho que o Dorival, sendo um cara inteligente, sabe disso. E aí, quando a gente se volta pro elenco, a gente encontra dificuldades. Estou me colocando aqui no papel do Dorival, tentando substituir o Mateuzinho. O Mateuzinho, no mês de agosto, ele fez um gol de falta contra o Juventude e deu 3 assistências. Nenhum outro lateral no Brasil teve números tão expressivos quanto o Mateuzinho. Nem o William do Cruzeiro, nem o Varela do Flamengo, não, nenhum. O Mateuzinho foi incrível nesse último mês. Então, ele vinha sendo um cara super importante para o time e até mesmo na comparação com outros jogadores da mesma posição. Então, não ter o Mateuzinho, além de você não ter um substituto, você perde uma arma de um cara que estava resolvendo muitos problemas por ali. O ano passado, na reta final, o Matheus Bidu e o Mateuzinho, os Mateus, eles resolvem muito, eles jogaram muita bola. Vem esse ano, eles oscilam e tudo mais, e de novo estavam bem. Segundo semestre, acho que voltaram a crescer. O Matheus Bidu, ele tá fora por suspensão. Vai entrar naturalmente o Fabrício Angileri, que fez uma boa reta final de Paulista, mas também depois oscilou, porque ele ficou muito tempo sem jogar em 2024. Já falei sobre isso muitas vezes aqui no canal. Perdeu a posição para o Matheus Bidu na bola mesmo. Mas é um bom jogador, pode cumprir a função ali. Eu acho que nesse caso não seria dos maiores problemas, embora o Biduzinho esteja muito bem no time atualmente. No caso do Mateuzinho, o Félix Torres não dá. E aí o Dorival vai ter que voltar para o elenco e tentar alguma alternativa. Repito, o Léo Maná emprestado e nem era a solução anteriormente, não seria agora. O Charles pode ser usado naquela função, mas trata-se de uma improvisação, né? Embora eu não ache tão errado, porque você tendo um volante por ali, é um cara que vai pelo menos tentar fazer coberturas, não vai subir tanto, vai ser um cara mais defensivo, vai tentar alguma, enfim, formatação tática para que ele consiga ser defensivo no jogo, na partida. O Jacaré, o João Vitor, ele tem 18 anos e renovou o contrato recentemente e pode ser muito bem utilizado ali. Ele foi usado apenas pelo Ramon Dias no Campeonato Paulista. O Dorival chegou a falar sobre ele, dizendo que ele vem treinando, vem evoluindo, não está pronto ainda, aquela coisa toda. Deu uma esfriada no moleque. Mas o Dorival, ao mesmo tempo, é o cara que colocou Kaique e Guinegão de titulares ao mesmo tempo diante do Bahia, na medida em que ele teve sérias dificuldades de elenco. É o cara que colocou o Dieguinho para jogar, ele está apostando nos jovens, naqueles pelo menos que ele entende que possam dar conta do recado. Quando ele dá essa entrevista dizendo que o Jacaré precisa mais de cancha, que talvez não esteja pronto, me indica que ele não tem uma confiança total ainda no Jacaré. Mas, repito, diante da necessidade, talvez pode ser uma alternativa para colocar por aquele lado. O outro fator, ele é tático.
O jogo contra o Furacão, ele terminou com o Corinthians, no segundo tempo, tendo 3 zagueiros, explorando os alas, Matheus Bidu e Mateuzinho, não dando a eles tantos compromissos defensivos, na medida em que tinha 3 volantes e tinha mais volantes ali no meio. 3 zagueiros e alguns volantes no meio. No caso agora, ele não tem o Mateuzinho, ele não deve jogar com o Félix Torres e talvez ele jogue com o Jacaré, mas também acho difícil por conta de tudo que o Dorival falou. Acho que o Charles seria uma alternativa, uma aposta mais fácil da gente determinar aqui, pô, o que você acha que o Dorival vai fazer? Eu acho que vai o Charles por ali. Mas eu gosto da ideia dos 3 zagueiros, até porque o Charles não seria um lateral. Na esquerda ele não tem o titular, tem o Angileri, que às vezes deixa a desejar no aspecto defensivo. Então, se você tiver André Ramalho, Gustavo Henrique e Kaká, você abre o Charles pela direita e o Angileri pela esquerda. Faz o meio de campo com Ranieri, Bidon e Garro, por exemplo, e aí tem o Charles ali, que pode ser um volante barra lateral, com o Memphis e o Guinegão. Acho que esse deve ser o time do Corinthians. O Yuri Alberto, ele, segundo o craque Neto, estaria à disposição pelo menos para o banco de reservas. De tudo que eu tenho ouvido, o Yuri está trabalhando, já está numa fase de transição, mas está sendo preparado para esse jogo de volta contra o Furacão no dia 10 de setembro. Pode ser que ele pegue um banco contra o Palmeiras? Pode. Eu não vou cravar isso porque eu acho que ele ainda está distante. Segundo o departamento médico do Corinthians, ele trabalha na transição. Transição é aquele período entre a academia e o gramado, para começar a trabalhar com bola com os jogadores. Ele não está apto ainda. Pode ser que até domingo esteja para pelo menos banco? Pode ser. Mas eu acredito, por tudo que eu vi, que ele ainda não esteja apto. Dia 10 de setembro, sim. O Yuri está voltando, está retornando. Colocá-lo antes da hora, acho um risco. Até porque os meninos estão dando conta. Seja o Kaique, o Guinegão, ele pode usar o Memphis, que jogou já alguns minutos contra o Furacão, e aí pode efetivamente começar como titular. A gente está falando de um derby. Um derby que tem do outro lado o Palmeiras com o Corinthians aqui, pelo Campeonato Paulista, pela Copa do Brasil. No primeiro turno, deu Palmeiras sobre o Corinthians na Arena Barueri. Agora é brasileiro. O Corinthians do Campeonato Brasileiro ele também é diferente do Corinthians das Copas. Mas a gente está falando de um campeonato à parte, que é o derby, que é o confronto contra o Verdão. E aí, obviamente, as coisas se equilibram e mesmo que o Palmeiras hoje esteja num momento interessante, tecnicamente falando, o Corinthians tem no Palmeiras um rival, além de histórico, momentâneo, em que o Palmeiras tem levado vantagem. Então isso tudo faz diferença, até pela moral com o torcedor. O Dorival sabe que mesmo que ele não conquiste o título brasileiro, ou mesmo da Copa do Brasil, que é realmente muito difícil, ganhar derbys faz com que ele tenha um outro patamar, um outro status dentro do clube perante o torcedor. E é nisso que ele vai se basear. Então, na Neoquímica Arena, o Corinthians poder vencer o Palmeiras vai fazer com que esse time tenha mais tranquilidade daqui para frente. O mesmo que o insucesso pode daqui a pouco eclodir uma crise que o Dorival não esteja contando. A gente já questionou e bateu no Dorival muitas vezes, mas perder clássico machuca demais o torcedor, dói, a pancada é grande e é difícil você se recuperar. Então, o Corinthians entende e sabe o tamanho desse jogo. O Palmeiras sabe. O Abel Ferreira tenta minimizar o clássico, né? Se vocês já perceberam. Um cara altamente vitorioso, mas que quando fala de Palmeiras e Corinthians, ele tenta tirar o peso. Dizer, eu prefiro ganhar títulos do que um derby. Mas para vocês, parece que um derby é a coisa mais importante do mundo. Pode não ser a mais importante do mundo, mas o Abel ele tem essa dificuldade de entender o valor de um Corinthians e Palmeiras. Isso é muito caro para o torcedor, dos dois lados. Então, esse clássico, ele tem uma série de circunstâncias. É um Palmeiras que voltou a jogar bem, né, que abriu o leque das opções e tal, que contratou muito bem na janela, contra um Corinthians que tem muitos desfalques, mas vem avançando bem na Copa do Brasil e que tem ali, em alguns jogadores especificamente, a aposta num grande futebol, mesmo com desfalques, mesmo com o esquema tático mudando, mesmo com todas as dificuldades. Eu acredito que o Corinthians consiga se superar e encarar de frente esse Palmeiras. Apostei até na vitória de 1-0 para o Timão, lá no jogo aberto, que eu acho que é o que vai acontecer. Palmeiras vai facilitar a vida do Corinthians? Não, de maneira nenhuma, e vai ser bem diferente do título paulista, tá? Quando o Palmeiras realmente estava no momento pior da temporada, oscilando muito, o Corinthians foi lá e
aproveitou. Dessa vez, a coisa complica um pouco mais, porque o Palmeiras está numa crescente, com jogadores que chegaram, vestiram o manto e já estão desenrolando. E o Corinthians vai ter que correr atrás, porque também tem qualidade, mas também tem muitos desfalques. E esses desfalques, eles são muito importantes. Estou falando do José Martínez, do próprio Yuri. Então, tem que resolver essa questão aí. E ir para campo buscando o resultado. O Corinthians que tem, como eu disse, né, alguns problemas numéricos até, né, de falta de jogadores experientes, rodados, interessantes, mas que vai ter que ir com o que tem de melhor nesse momento, que é justamente uma boa parte de reservas. A questão é, o Yuri Alberto, será que vai para campo? Eu acho muito difícil. O Angelelli vai pelo lado esquerdo e na direita acho que o Charles compõe o resto, como eu disse, né? O Gustavo Henrique e o André Ramalho, no meio campo o Bidon, o Raniel, o Bidon e o Garro, com o Memphis e o Guinegão na frente. É um time bom para ganhar do Palmeiras no domingo? Agora é com você. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!